Olá, mulher linda e poderosa, tudo bem? E aí, como está sendo essa semana para você? Eu sou a pastora Thaisa e vim hoje falar com vocês sobre o poder do silêncio. Que tema, hein? Você já está aí essa semana digerindo o que a diaconisa Fabiola falou e eu vou trazer aqui para você mais algumas considerações para a gente pensar sobre esse assunto. Por que o silêncio, né? Nós que somos mulheres sempre temos muito a falar, porque somos muito observadoras. Nós estamos sempre atentas a muitos detalhes que os homens geralmente não estão. E aí nós queremos fazer com que eles percebam os detalhes. Como? Falando. E aí a gente fala e fala e fala e fala mais um pouco e fala mais um pouco. Só que nesse muito falar, nós acabamos nos atropelando, né? Nós já vimos na palavra que o sábio, ele não fala muito. E no nosso muito falar, nós nos atropelamos e atropelamos a outra pessoa que está nos ouvindo, porque muitas vezes falamos para nosso próprio, nosso próprio entendimento, né? Para tirar a consciência, não, eu falei, eu disse. E a ideia desse propósito é a gente refletir um pouco sobre o que a gente fala. O sábio, ele fala pouco. E por que será que ele fala pouco? Porque alguém que é sábio tem muito a dizer. Mas por que fala pouco? Porque as suas palavras são necessárias. E o grande aprendizado que eu tirei na minha vida com relação ao silêncio foi entender que eu preciso ser necessária. E por muito falar, nós nos tornamos desnecessárias. Nós nos tornamos desnecessárias. Nossa, pastora, que palavra, que porrada, ser desnecessária, mas é verdade. A gente fala mais do que devia. A gente comenta mais do que devia. Quem te perguntou a sua opinião? Me responde aí. Estou fazendo essa pergunta para você, não é para te ofender, porque essa foi a pergunta que o Senhor fez para mim. Quem perguntou a sua opinião? Se ninguém perguntou, fique calada, porque não é necessária nesse momento. E eu aprendi a ser necessária ao meu esposo. Para que quando eu falasse, ele ouvisse a minha palavra. Porque quando a mulher fala demais, o seu esposo não quer escutar. Ninguém quer escutar. Tudo que ela fala é colocado no mesmo saco de coisas desnecessárias, de coisas não importantes. Então ele não vai dar a mínima pro que você está dizendo. E você vai falar, se angustiar, desangustiar, chorar, ficar feliz, ficar alegre, falar de novo e vai continuar sendo desnecessária. Então a questão toda não é que você vai ficar calado o resto da vida. A questão toda é que o coração do sábio sabe o tempo e o modo. E não tem como você descobrir o tempo e o modo de falar se você primeiro não calar. Então o desafio continua. É preciso calar. Torne-se necessária. Para de dar sua opinião sem ninguém pedir. Ninguém te perguntou. Não dê sua opinião. Ai, mas eu tenho que dizer, vai acontecer, ele vai errar, vai dar isso, vai dar aquilo, eu já vi lá longe, mas ninguém te perguntou. Quando o meu esposo vinha, né, falar algumas coisas, ele, porque eu vou fazer isso, que não sei o que, e dentro de mim eu falo, cara, isso não vai dar certo. Sabe o que eu fazia? Eu virava pra ele e falava assim, tá bom, meu amor, se é assim que você vai fazer, você é quem sabe. Eu jogava pra ele. Porque essa decisão era de quem? Era dele. E ele estava tomando sozinho. E aí o Senhor me dava oportunidades quando acontecia, né? Eu não precisava ir lá dizer, tá vendo? Eu disse, eu falei, não. Eu orava ao Senhor e falava, Senhor, me dê uma oportunidade para que eu possa falar a minha opinião a respeito disso. Ou quando ele chegava falando, porque eu vou fazer isso, que não sei o que, eu falava assim, você quer a minha opinião a respeito disso? Não, eu não quero, já decidi, eu vou fazer dessa forma. Então tá bom. Sim, o que você pensa? A minha opinião sobre isso é isso, isso e isso. Mas a decisão é sua. Porque de fato a decisão é dele. E sabe que toda decisão que eles tomam, que te causa dano ou causa dano à sua família, será cobrado dele. Deus não é injusto. Ele não está com os olhos fechados. Ele está com os olhos abertos. Há mulheres que querem ser o homem, né? Esse é um outro tema para depois. Mas há muita responsabilidade em ser um homem. E essa não é a sua parte. A sua parte hoje é ser necessária. Então, zip na boquinha e vamos aprender o tempo e o modo de cada palavra.
Amo vocês em Cristo Jesus. Vamos continuar crescendo e coloca aqui, ó, no grupo, nos comentários, como tem sido para você essa semana. Se tem sido fácil, se tem sido difícil e se Deus tem de fato falado com você. Porque muitas vezes nós precisamos somente calar para ouvir ao Senhor e para ouvir o outro que está do nosso lado. Porque talvez ele também tenha algo a dizer, mas ele estava esperando ser necessário. Pense sobre isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima!